Muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa Para o Alto. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da Rádio Pop Cariri, aqui em Campina Grande. Meu nome é Camila Pascoal e toda segunda-feira estamos aqui para falar sobre santidade, para falar sobre o amor de Deus, para falar sobre a vida real e para falar de grandes testemunhos que nos inspiram. Esse programa tem o apoio do Colégio SIC Damas, que é nosso parceiro aqui na evangelização, parceiro aí na formação humana também em Campina Grande. E hoje estamos com grandes convidadas, mais uma segunda-feira para falar sobre uma grande santa que eu particularmente já estou impactada. Eu não conhecia a história dela, mas assim, as meninas me contando aqui no off, eu já estou chocada. Então, você que está nos escutando no seu rádio, no YouTube, assistindo na TV, no celular, no computador, em qualquer lugar, já encaminha esse link para todo mundo, já bota aí nos seus stories, manda para a galera, porque a santa de hoje é uma santa diferenciada, minha gente. Eu achei, assim, ela incrível, já quero ser amiga dela. Mas eu queria já dar as boas-vindas à galera que estava nos esperando aqui no YouTube, né? Fátima Cunha, Juliana Pereira, Daniele Cunha, tem toda uma família Cunha aqui. Toda a galera engajada aqui na live, um abraço. Socorro Rufino tá aqui, Camila Cantalice, que não perde um programa, Miriam, Genivaldo, Mônica, Letícia, Mariana, Orlando, Elieuda, bem-vindos, minha gente. Que alegria tê-los aqui hoje. É tão bom estar aqui nas segundas-feiras para a gente aprender sobre a vida dos santos, sobre o testemunho que tanto faz a diferença na nossa vida, né? É difícil a gente escutar a vida dos santos e não estar impactado e não pegar nada para a nossa caminhada. Então, vamos começar conhecendo aqui essa dupla maravilhosa que está aqui para falar sobre outra santa maravilhosa, impactante. Eu tô assim, não é mentira não, é verdade, eu tô chocada. Mas vamos lá, vamos começar por ela, assim, por livre e espontânea pressão. Beatriz, Bia, a famosa Bia, né? Pode chamar de Bia, né? Que tá aqui, seja bem-vinda, que alegria tê-la aqui no programa Para o Alto. A alegria é minha por esse convite, por essa oportunidade da gente ser evangelizado, né? Porque, em primeiro lugar, acho que a gente foi mais tocada, né, em essa história e se aprofundar mesmo na espiritualidade de Santa Rita. Então, meu nome é Beatriz, né? Bia para os íntimos e os não tão íntimos. Todo mundo é Bia. Todo mundo é mais fácil, né? É, todo mundo é Bia. Eu tenho 25 anos, sou advogada, faço parte da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Presidente Messi. Também me considero uma eterna ministra do EJD, Encontro Jovem Damas. E sou amiga de Laura desde 2016, assim que a gente conheceu há muitos anos atrás na escola, mas nossa amizade se fortaleceu a partir de 2016. Então, estar aqui com ela hoje é um prazer também da gente trocar essa mensagem tão linda de Santa Rita. Que massa. Seja bem-vinda, Bia. E junto a ela, Laura, né? Que tá aqui. Tá nervosa, Laura? Um pouquinho, acho que eu tô um pouquinho. Agora, tá começando a pessoa ficando nervosa, né? Não, mas agora... Diga aí, quem é você? Boa noite, meninas, a todo mundo que nos escuta. Eu sou Laura, né? E assim como Bia, tenho 25 anos e sou designer. Eu participei também da Matriz de Aparecida, já participei um pouquinho do seminário, já participei um pouquinho sou uma diocesana. Diocesana. No momento eu participo da Igreja de São Francisco, na Conceição, e também no grupo da JD, das Damas. Participo como uma ministra, então tenho toda essa caminhada. E foi no meio dessa caminhada que eu conheci Bia, né? Que nossa amizade se fortaleceu muito nisso, e também Camila, né? Crescemos também a nossa amizade nesses encontros, em tudo relacionado à JD, a Cristo, essa caminhada, e mais essa oportunidade de falar desse amor. Que bom, bem-vindas. Queria mandar um abraço para a galera do EJD, né, do Encontro Jovem Damas, que certamente está nos escutando também. Foi onde a gente se conheceu, onde a gente viveu tanta coisa, esse carisma que faz a diferença na vida de tanta gente. Então, um abraço para a galera do EJD. E vamos lá, vamos começar, né? A gente vai falar sobre Santa Rita de Cássia. Todo mundo já sabia que era ela, não teve mistério nenhum. Na hora que postou o vídeo, a galera já comentou Santa Rita, Santa Rita, Santa Rita. Ela tem uma característica muito diferente, né? Que é essa chaga aí na testa, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso com calma. Para começar, eu queria perguntar a Laura como é que foi esse contexto familiar, né? Como é que foi a infância de Santa Rita? O nome dela era Rita. As minhas perguntas aqui. Gente, vem na minha cabeça, aí eu pergunto, mas eu queria saber se o nome dela era Rita, vocês sabem disso? Olha aí. Então,
né? Começar a falar de Santa Rita conhecer uma grande história, cheia de detalhes, de uma santa muito grande, né? Mas a gente queria desde o início dizer que ela é uma santa que não deixou escritos. Então outras pessoas que conhecem a história dela podem conhecer com outros detalhes, sabe? Mas falando desde a infância dela, o nome dela na verdade era Margherita Lotti. Margherita, nome de pizza, pô. Nome de Eu amo. Margherita, meu Deus, eu amei. E Margherita, então, Rita, né? Do final, Rita. Começou muito bom já esse programa. É assim que ela ficou conhecida. E ela nasceu em 1381, na Itália, mas na verdade na cidade de Rocaporena, que é bem próxima a Cássia. Cássia seria como se fosse a grande cidade e Rocaporena uma pequena aldeia. Como mais tarde na vida dela ela vai ter uma vida, a gente vai saber, né, que mais tarde ela vai viver mais em Cássia, então ela acabou ficando conhecida pelo apelido dela, Rita de Cássia, né? Mas o nome dela era Margherita e ela era filha de um casal muito católico, que era muito atuante na aldeia que viviam, que era o Antônio Mancini Lotti e a Amata Ferri Lotti. Os dois, eles eram como se fossem juízes da paz em Rocaporena. Então, eles estavam sempre no meio de conflitos, tentando apaziguar, tentando ajudar as pessoas como podiam. E eles eram casados há muitos anos e queriam muito a graça de um filho. Eles rezavam muito. Rocaporena é uma aldeia que tinha uma grande influência católica, né? Como toda a Itália no geral, mas lá eles também tinham toda essa herança, então eles rezavam muito, eram muito fiéis, mas não tinham conseguido ter um filho, e eles rezavam muito por isso. Chegaram a rezar por mais de 18 anos, até que eles foram agraciados com o nascimento de uma menina, que era Santa Rita de Cássia. Ela foi filha única, e eles se consideraram extremamente sortudos e felizes, né? Enfim, e mal sabiam, né? Tiravam o mal sabiam o quanto. O quão abençoados eles foram em receber a graça de ter, mas essa foi a história de como Santa Rita foi recebida na família, como é que ela nasceu, em que contexto, né? E assim, os pais dela tiveram uma grande participação na vida de fé dela, né? Como Laura falou, então, eles mesmos foram as pessoas que foram os principais exemplos e que introduziram ela na vida de fé. Então, Santa Rita iniciou a sua caminhada, tinha todos os seus, como eu posso dizer, os seus trejeitos particulares, muito incentivados pelos seus pais. Inclusive, deram educação a ela agostiniana. Então, daí veio nela a admiração pelo Santo Agostinho, né? Pelo mosteiro agostiniano. E o desejo mesmo de fazer parte, né? E a gente vai falar um pouquinho depois, mas é toda uma lógica, né? Como assim como é na vida de todo mundo, mas esse desejo dela, essa admiração mesmo, né? Pela filosofia, pelos ideais agostinianos. Então, vem justamente dessa criação, desse incentivo dos pais, né? A importância, né? Pra gente fica a importância da família, né? Nessa construção de qualquer indivíduo, assim como foi com Santa Rita. Isso, a gente sempre fala isso aqui, né? Que os santos, eles têm uma base. Se não é da família de casa, mas alguém que traz isso. E a gente acha que não impacta a vida das crianças. Mas desde cedo já vai assimilando, né, esse tipo de coisa. E quando cresce, faz toda a diferença. Tem uma base firme na fé. E aí, desde cedo ela já tinha essa questão aí religiosa, né, por causa da família. E aí, tem umas histórias dela já desde pequena, que eu tô dizendo que essa santa é diferenciada, minha gente. Não é mentira minha, não. E assim, além de tudo, desde pequena, ela já se mostrava ser uma criança diferente, né? Então, ela tinha atos de caridade, de penitência desde criança. Então, são hábitos que uma criança não é acostumada a ter, né? Mas ela já tinha isso dentro dela. E aí aconteceu um episódio na infância dela que se considera como se fosse o primeiro sinal da santidade de Santa Rita, que é justamente o episódio com as abelhas. Santa Rita tinha sido deixada embaixo de uma árvore, como se fosse num cestinho, né? E ela ainda era bebezinha, né? Não era criança ainda, né? Era bebezinha. E aí, do absoluto nada, um monte de abelha começou a rodear ela, um enxame de abelhas mesmo.
e ela dentro do cestinho. Os pais tinham ido trabalhar, estavam, tipo, meio distante, né? Tinham deixado ela quietinha lá. E aí passa um senhor que estava trabalhando na roça, tinha se cortado. E aí ele vê, né? Tava indo, assim, né? Cuidar do ferimento e passou. Só que ele passou na frente da árvore e vê aquele enxame de abelhas em cima do bebê. E aí ele mesmo cortado, ele vai ajudar o bebê, né? E aí começa a colocar a mão assim pra afastar, né? O enxame. E milagrosamente a mão dele fica curada. Caramba. E assim, as abelhas, elas não estavam picando Santa Rita, né? Elas estavam assim ao redor, mas diz a história que na verdade elas estavam como se fosse depositando mel na boquinha da Caramba. criança, né? Do bebezinho. E aí, dando justamente o sentido de que Santa Rita era essa criança tão doce, né? Essa pessoa desde já tão doce, e Deus olhou para ela de uma forma diferente. Tanto é que aquelas abelhas fizeram aquele movimento, né? E foi curada a mão do rapaz, né? Do Senhor. Então, por isso que se considera como se fosse o primeiro milagre, ou então é o primeiro sinal da santidade de Santa Rita, e o primeiro sinal de que aquela criança era uma criança diferente, né? Que tinha muito de Deus dentro dela. Um negócio impressionante, né? Certamente ele que contou essa história, esse cara, né? Ficou aí. Tem que ter alguém para presenciar isso, né? É verdade. Impressionante. E assim, dá para ver desde cedo que ela era uma criança diferente. Uma criança diferente. Muito bom. E aí depois ela foi crescendo, crescendo, né? Mas naquela época já tinha aquela história de casamentos arranjados, né? Nessa época já tinha esse problema. Alguns santos passaram por esse problema. Ou dela. Foi o caso dela. O casamento dela é um grande marco na história dela, na trajetória de santidade dela, né? Santa Rita, ela tinha o grande desejo de dedicar-se a uma vida de oração, né? Como Bia falou, ela era vista desde criança em muita oração, em muito jejum, e ela já mostrava que esse era o verdadeiro desejo do coração dela, era doar a vida dela a Deus, né? Mas não era o caso da tradição da época, né? Os pais dela, por mais amáveis que fossem com a filha e tudo mais, eles também seguiam a tradição, que já era prometer a sua única filha em casamento a alguém, né? E Santa Rita, muito obediente, também seguiu esse desejo dos pais e inseriu um casamento. Esse casamento foi arranjado com um homem da região, que alguns relatos dizem que seria um general, alguma coisa assim, um militar, mas o nome dele era Paulo Ferdinando. Gente, o nome dele é de novela mexicana. Né? Paulo Ferdinando. Amei. Marguerita e Paulo Ferdinando. Olha esse casal, Naomi. O que é que você fala? Amei, vai. Paulo, ele, ao contrário de Rita, que tinha um temperamento tão doce, ele era conhecido pelo contrário, né? Tem um temperamento extremamente rude, violento, impetuoso. E essa era uma das grandes diferenças deles dois. Ele era conhecido pela grande violência mesmo na região, sabe? Não tem registros se ele era violento com Santa Rita especificamente, mas ela já enfrentava muita dificuldade em ver como ele era perdido para esse caos espiritual, para esse caos na vida dele, que fazia que ele tivesse muitos inimigos, fazia que ele tivesse uma fama de ser muito orgulhoso e resolver tudo na brutalidade, né? E isso é uma grande marca do casamento deles, né? Essa constante oração de Santa Rita, que pedia uma vida de oração, uma vida dedicada ao Senhor, mas estava casada com Paulo e vivia uma vida muito à violência e sem voltar-se a Deus, né? Eles... Ele é de uma família muito poderosa, né, na região. Então, assim, eram conflitos, enormes conflitos que existiam ali, que envolviam ele e a família dele, né? Então, por isso que o casamento deles também era muito visto, assim. Porque ele era de uma família muito influente, poderosa, violenta, né? Da região. Então, todo mundo sabia que Santa Rita era casada com Paulo. E isso é algo que repercute ao longo da vida dela, essa influência que o marido dela teve na região. Apesar de não ter relatos de violência dele com ela, mas imagina-se, né, que pelo perfil ele era alguém muito bruto, né, muito grosseiro. Não, acho que não era um casamento muito fácil, né? Exatamente, né? Já era arranjado, por mais que ela estivesse lá naquela questão de obediência, ela tinha que enfrentar toda essa incompatibilidade dos desejos deles, de como agirem, né, de como se portarem,
Isso é uma grande marca de Santa Rita, que nesse meio, tudo que ela fazia era rezar pela conversão de Paulo. Era a principal oração dela era para abrandar o coração do marido, para que ele pudesse se converter plenamente a Deus. Então, isso é uma grande marca dela, o quanto ela rezava pela conversão dele, né? Esse casamento deles durou cerca de 18 anos e eles tiveram filhos gêmeos, inclusive. Gêmeos? Esses nomes. Ai, mas Meu Deus, é melhor que Margarita e Paulo Ferdinando. os nomes é Jean Giacomo Antônio e Paolo Maria. Esse Maria, vem Paola Maria, pô. Ai. Meu Deus do céu. Olha só, eu tô amando a história de Santa Rita, porque os nomes já começam muito bons. E ela teve gêmeos. São muitas camadas. Muitas camadas, gente. Caramba. E assim, nessa constante oração, ela conseguiu o propósito dela, que foi de converter o marido dela. Então, Paulo começou a se tornar um homem de um coração mais brando, mais piedoso, misericordioso. Não só dentro de casa, mas também na sociedade. O problema é que ele já tinha feito tantos inimigos e para os inimigos não importava aquilo, né? Enfim, as inimizades já estavam postas, já tinham sido concretizadas. E tanto é que, mesmo ele tendo sido convertido, né? Se convertido e Santa Rita muito feliz por isso, ele foi assassinado pelos seus inimigos. Então, como num dia normal, Santa Rita recebe o comunicado, alguém vai falar para ela que ele tinha sido assassinado e levam para ela o corpo dele. Algumas histórias dizem que levam para ela o corpo dele assassinado, outras de que ela foi até o local e viu o corpo dele assassinado, né? E naquele momento ela fica desolada, tanto porque pensa de que o marido dela finalmente tinha conseguido se converter e só que infelizmente ele não tinha conseguido ainda a redenção que ele precisava e que ele queria, né? Mas também porque ela pensava, meu Deus, meus filhos, ver o pai numa situação de violência como essa. Então, por muito tempo, ela escondeu o Eles real. eram grandes, você sabe? Eram crianças. Era criança ainda, né? Algumas histórias, né, diziam que eles tinham em média uns 11 para 13 anos. Então sabe? já entendia muita Isso, coisa. Eles já entendiam e eles justamente cresciam nesse contexto de dualidade constante, né? Por mais que o pai tivesse abrandado o coração mais velho, mas eles cresceram com o amor que a mãe passava, os ensinamentos de ter paz, de serem gentis e oração, mas eles cresceram muito com o contexto de violência do pai, né? E aí eles são marcados de uma forma muito chocante, né? Em ver o pai sendo assassinado logo após ter abrandado, logo após ter entrado nesse processo de conversão, né? Então é um crescimento muito chocante para essas duas visões, esses dois ensinamentos de amor e violência que eles tinham dentro de casa, né? Porque Santa Rita sempre fez questão de levar para os filhos o melhor dos ensinamentos. Assim como ela recebeu dos pais dela, ela também sempre teve isso dentro dela, de mesmo que ela fosse casada com essa pessoa, da forma como ele era, mas ela disse, não, eu vou criar meus filhos com amor, né, para serem pessoas amorosas, bondosas, e assim ela fez e criou os filhos dela dessa forma. Mas como a Laura disse, vivenciar essa dualidade para eles era muito difícil, porque, querendo ou não, eles viam um outro exemplo de um outro lado, que era o do pai. E esse caso tão chocante que aconteceu na família, né, para Santa Rita, era o momento que os filhos já iriam se perder desse caminho que ela tanto batalhou para que eles pudessem crescer, né? Pelo menos influenciados por ela. Então, para ela, conta-se, né, um dos relatos de que ela preferiu esconder a real causa da morte do marido dela. Escondeu tanto da família dele, quanto também dos filhos por um tempo. Então, ela disse que não queria que os filhos criassem dentro de si esse sentimento de ódio, né, de vingança e tudo mais. Mas era uma família muito conhecida. Era difícil esconder, né? Difícil demais esconder. Então, foi muita pressão em cima de Santa Rita também para se descobrir, para se saber o que é que tinha acontecido. Tanto dos filhos, o que tinha acontecido com o pai, quanto também da família do Paulo, o que é que tinha acontecido com o marido dela. Então, ela, infelizmente, não foi suficiente a tentativa dela de tentar esconder o que tinha acontecido, né? E aí, acabou-se que os filhos ficaram sabendo e dentro de si começaram, infelizmente, a nutrir esse sentimento de vingança, de ódio pelos assassinos. Santa Rita nunca nutriu esse sentimento, né? Ela, mesmo tendo perdido o marido dela, que, mesmo sendo essa pessoa difícil, essa pessoa violenta, ela amou ele.
conta-se que ela amava ele, né? Então, ela sofreu muito por ter perdido ele, perdido de uma forma tão violenta, e, além do mais, pra gerar, né, nos filhos esse sentimento de vingança, de ódio. Então, para ela ali, ver os filhos dela com esse sentimento era um tormento, né? Era um sofrimento talvez até maior Do que a perda do que a marido. perda do marido. Então, eles começaram a nutrir um sentimento de querer se vingar, de querer matar mesmo, né? Assim, os assassinos do próprio pai. E aí, assim, nesse momento da história, existem alguns relatos que falam de uma forma, outros falam de outra, né? Mas o que a gente mais entendeu que seria a história mais fidedigna é que Santa Rita, ela rezava assim, pedindo a Deus e que não deixasse que os filhos dela cometessem uma brutalidade, que os filhos dela cometessem um homicídio mesmo, né? Algumas pessoas contam assim que ela pediu: eu prefiro que meus filhos morram do que eles matem. Mas acredita-se a maioria, né, dos estudiosos, as histórias mais aprofundadas, e que não era exatamente esse sentimento que ela dizia: eu quero que meus filhos morram. Não era assim. Mas ela dizia... Ela tinha tanto medo, né, dos filhos Isso. irem por esse caminho. Deus, que meus filhos não cometam isso, né? Que isso não aconteça com os meus filhos, que esse sentimento não continue a fortalecer dentro dos meus filhos, né? E isso foi por um tempo a oração dela, né? De que isso não acontecesse. E assim passaram-se 2 anos, dentre a morte do marido, né? Até um fatídico dia que talvez seja a resposta das orações de Santa Rita, né? Ela rezou tanto para que eles não tivessem o mesmo destino do pai, né? Para que aquele ciclo de violência não continuasse. E ela só simplesmente entregou muito a vida dos filhos ao caminho de Deus para que, de alguma forma, ele os livrasse desse caminho de violência. Onde quer que Deus pudesse levar os filhos dela, contanto que não fosse para eles acabarem em perpetuar uma vingança, que traria outra vingança, uma violência, que no fim talvez acabasse com o mesmo destino de serem assassinados como pai. Era para realmente isso que Santa Rita não queria perdê-los, né? E aí, justamente, era uma época que tinha muitas doenças, muitas pragas, eram pela região, e os filhos de Santa Rita também acabaram adoecendo e faleceram. Faleceram os dois. Meu Deus, Os dois juntos, jovens, assim. Após a morte provavelmente com 13 anos, 14, no máximo. Meu Deus, que tristeza. Ei, caramba, velho. Perdeu o marido 2 anos depois, os filhos. Ela se viu sozinha. Sozinha. Meu Deus, que história, viu? Eu fiquei pensando, me lembrou um pouco a história de Santo Agostinho. A gente teve um programa aqui sobre Santa Mônica, inclusive escutem, é muito bom. Foi Carla. Foi Carla e Ingrid, maravilhosas. Um programa muito bom. E aí, ela passou por isso também, né? Porque o marido dela foi se converter já no final da vida. E ela tinha muito essa preocupação. E Santo Agostinho foi também, por um lado, assim. Ele tinha o exemplo do pai e o exemplo da mãe, né? E o medo dela era também que ele fosse, né? Indo por outros caminhos. É tanto que ela rezou muito pela conversão dos dois. Então, parece muito a história deles. E eu fiquei pensando também, como deve ter sido difícil para ela, para criar os gêmeos, né? Assim, numa realidade dessa, ele só veio se converter depois, né? Sim. Então, Isso, todo o bem processo de depois, casamento, do parto, dos meninos pequenos, imagina como deve ter sido, né? O desafio para ela criar os dois e depois terminar desse jeito trágico. Mas Deus sabe das coisas, né? É interessante porque Santa Mônica, ela rezou e conseguiu a graça de Santo Agostinho, né? Claro, pela intercessão também dela, Sim. dele se tornar esse grande santo. E Santa Rita já teve outra Assim, a diversidade, né? A diversidade dos chamados de Deus, né? E não deixa de ser resposta de Deus. Claro. Entende? É isso que é bonito da gente refletir, da gente também saber que Santa Rita, em todos os momentos, ela, na verdade, ela não foi uma pessoa que questionou, que ela simplesmente, tudo bem, se é a sua vontade, né? Claro, ela ficava triste, ela sofria. Isso, inevitavelmente, todo mundo sofre, né? Mas ela simplesmente aceitava o que era a vontade de Deus, né? E é realmente assim, até aquele momento você pensa, meu Deus, que mulher pra sofrer. Coitada, né? Ela casou sem querer casar, passou por um marido violento, o marido se converteu. Foi assassinado. Perdeu os 2 filhos, que ela também amava muito. Então, assim,
ela viveu muitos altos e baixos na vida dela, né? Todo momento que ela acha que conseguiu uma vitória, Agora tá tudo certo, meu marido se converteu, pá, acontece morre. alguma coisa. Meu, coitada, viu? Mas é isso, eu acho interessante isso que a Bia falou, né? Da diversidade aí, dos chamados de Deus. Deus tem um plano diferente para cada um. E aí passa pelo sofrimento, todos passam pelo sofrimento. Não tem como a gente fugir dessa parte, né? De pular as cruzes da vida. Os santos, eles foram quem mais sofreram, inclusive, né? Muito mais do que a gente, que não é santo. E aí, mas é como se vive isso. Eu acho que o grande segredo da santidade é como se vive o sofrimento, as provações, sem perder a fé. E a gente vai ver aí, vai toda a nova temporada de Santa Rita, porque a vida dela é por temporadas, né? A segunda temporada de Santa Rita. Eu tô impactada, minha gente, com a história dela. É muito boa. Como eu nunca ouvi falar da história dela. Chocada. Mas é muito massa. E aí, a gente vai para uma segunda parte. Mas antes eu queria dizer que a gente vai fazer um pequeno intervalo. Coisa rápida mesmo, obrigatório. Intervalo obrigatório. Mas eu queria dar as boas-vindas à galera que tá aqui de fora. Tem gente de Maceió, tem gente de São Paulo. Ó. Boa noite, direto de São Paulo, Suzana Bezerra. Bem-vinda mesmo. Gente de Pipa, Max Florentino. Boa noite, direto de Pipa. Então tem gente de todo canto aqui. Que massa. Diga aí, quem tá de fora aí, diga aí de onde é que vocês são também. Mas que alegria tê-los aqui nesse programa, ouvindo essa história louca de Santa Rita, que eu tô assim, chocada. E a gente vai para essa pequena pausa. Eu queria lembrar antes dela que esse programa tem o apoio do Colégio Siquidamás, colégio que foi de onde eu vim, foi onde eu conheci as meninas também, né? A gente está aqui para falar com propriedade. É uma escola que pensa muito mais do que a profissão, de formar bons profissionais, mas de formar grandes seres humanos. E aí o colégio apoia aqui o programa Para o Alto, apoia tantas outras causas. Então conheça a proposta pedagógica do Siquidamás, vá lá, faça uma visita, conheça as irmãs, elas são ótimas, gente fina demais. Sigam nas redes sociais, Colégio Siquidamás, o site também, todas as informações, tá? E dê essa moral aí para esse grande parceiro do programa Para o Alto. Então, é isso. Vamos continuar, porque a segunda temporada de Santa Rita começa depois que morre o marido, morre os 2 meninos gêmeos, assim, um grande caos na vida dela. E aí, Laura, ela descobre uma nova vocação, né? Depois de ter tido a experiência toda a vida matrimonial e agora está viúva e sem filhos, então Santa Rita retorna ao amor que ela tinha desde a infância, esse desejo, né, doar-se à oração. Então ela pensa agora, o que ela deseja é viver essa vida vocacional, e entregar-se, tornar-se freira e ter uma especificidade. Ela teve aquela educação agostiniana, né, como a Bia comentou, que os pais dela deram muito essa educação a ela, então ela quer ser monja agostiniana. É especificamente desse mosteiro, desse carisma que ela quer ser. E é justamente na cidade de Cássia que tem um mosteiro agostiniano. Então é lá que ela vai buscar agora viver essa vocação que sempre foi o sonho da vida dela, né? E aí é que a gente tem mais um. Olha só, meu Deus, gente, pra mim é tudo surpresa. Não sei se pra vocês aí, gente, que tá acompanhando pelo chat. Digam aí, vocês já conhecem a história de Santa Rita? Porque eu tô me impactando com cada coisa. Conta, o que foi que aconteceu? Aí é que tem mais um percalço na vida dela, que é porque ela não é aceita, sabe? Ela vai lá pedir. Imagina, você perde tudo. Você perde. Eu tenho Deus, eu vou pro mosteiro. Você chegar lá e... Não, você não vai. Por quê, velho? Coitado, o que ela fez? Ela foi negada 3 vezes, que era as vezes que dizia que você podia pedir, só você tá na entrada, né? Então ela foi negada 3 vezes. As razões variam, tem inúmeras razões. Foi boicotada ela, tá na cara que rolou um boicote. Dentre as várias, né, algumas é porque por ela já ter sido casada, então achavam que então essa não era a vocação dela, entendeu? Também por ela ter sido casada com Paulo, que tinha uma grande fama na cidade, que já chegava em casa de ser já chegou queimada já no mosteiro. Um homem de muitos inimigos, então já tinham essa precaução também, aceitá-la. Alguns comentam que era um mosteiro que, por ser agostiniano, ia necessitar que as pessoas fossem mais alfabetizadas, né? As mulheres que entrassem. E a gente, por Santa Rita não ter deixado nenhum escrito, então a gente imagina que ela também não tivesse tido esse amplo acesso à alfabetização que era necessária.
Era um mosteiro também que acolhia muitas jovens E ela já era mais velha. Isso, meninas que nunca foram casadas. E Santa Rita, ela era jovem, né? Ela tinha por volta dos 30 anos. Tipo eu. 35, Jovem. mas ela não era considerada tão jovenzinha mais, né? Era uma mulher com grandes experiências, uma longa vida. Como E filho e tudo, né? E tudo mais. Eu achei que foram coerentes as justificativas. Tu achou também, Mia? Não. Eu achei que fez sentido. Eu pensei que era um boicote, assim, de graça. Mas tudo Tem bem. uma historinha que pode ser um boicote. Mas tinha uma brecha? Como foi que ela entrou? E também contam que no mosteiro tinha uma irmã de Paolo, sabe? E na primeira temporada a gente viu que Santa Rita não quis contar quem eram os assassinos do marido, ela os perdoou, ela não queria perpetuar esse ciclo, né, de violência. Então a família de Paolo ficou meio pra trás com ela, assim, tipo, tu não vai contar, explicar quem foi essa situação com teu marido. Então, essa cunhada que estava dentro do mosteiro provavelmente também não queria essa convivência. Olha, eu sabia que tinha um negócio, eu sabia. Então, você vê que era uma grande dificuldade para ela entrar no mosteiro. Ela já havia sido negada 3 vezes, não havia mais como ela pedir de novo. Então, Santa Rita se resignou que aquela era a vontade de Deus, né? E simplesmente permaneceu em sua vida de oração. E num desses momentos de oração, né, ela teve uma grande resposta que trouxe um novo caminho para a vida dela vocacional, né? Ela estava em oração e nesse estado de oração ela escutou uma voz, eu vou até ler aqui, né, o que disse que Santa Rita ouviu dizendo: "Levanta-te, minha amiga, apressa-te e vem ao asilo por ti suspirado, e suas portas já estão abertas para ti. E por meio de meus santos, teus protetores, conduzir-te-ei à morada de minhas esposas." Que coisa linda. Olha aí. Aí ela, é pra mim, eu vou. E aí, quem apareceu a ela foram os santos protetores dela, né? Que é São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino. Esses 3 santos apareceram para ela e eu acho muito interessante pensar em como eles se relacionam com a história dela, né? Porque Santa Rita foi uma criança muito esperada pelos pais, por São João Batista também, né? Santo Agostinho não tem nem o que se falar, né? Santa Rita admirou Santo Agostinho a vida inteira, então faz todo sentido. E São Nicolau de Tolentino também era um agostiniano, ele também seguia. Tudo era relacionado. Todo mundo era muito relacionado, né? Não era ao acaso que esses santos tinham tudo a ver com a história de Santa Rita. E eles apareceram a ela e a convidaram para andar pela cidade rezando. Eles ficaram em oração, nesse estado de oração. E para a própria Santa Rita é muito difícil explicar o que aconteceu, sabe? Se ela andou, se ela só rezou, onde é que ela entrou. Mas o fato é que em dado momento ela sentiu um empurrão mandando ela para frente. E aí ela estava diante de uma porta, né? Nesse momento. E quando ela abriu a porta, e quando abriram a porta para ela, no caso ela estava abrindo, mas lá no mosteiro, que estava tudo fechado, naquele mesmo dia que Santa Rita estava andando, abriram a porta. E quando abriram a porta do mosteiro, Santa Rita estava lá dentro, milagrosamente, né? Portas trancadas e ela estava lá dentro. Amanheceu o dia e ela lá dentro. E ela estava lá dentro. Ninguém sabia. E ela, vocês não sabem o que fazer. Imagina. Imagina ela. Minha gente, que loucura. E aí a madre até disse assim, todo mundo ficou em choque, Tipo, né? como é isso? Todo mundo acorda assim, mãe. Porque assim, elas acordam e vão todas juntas para o momento de oração. Então Sim. todas juntas viram ela lá, entende? E aí a madre ficou todo mundo assim em choque, né? Meu Deus. Aí a madre disse, gente, vocês estão vendo? As portas estavam fechadas. A gente apareceu aqui e abriu as portas agora. Isso é uma prova da vocação dela. Foi o grande sinal de que ali era o lugar de Santa Rita e que não tinha Dali como ela não questionar. saía mais. Exatamente. Diz que a irmã de Ferdinando ficou tipo... Realmente. Uma distraída. Não. É o que dizem, né? É o que dizem as fontes aí. Minha gente, que coisa interessante. E aí ela foi vivendo lá essa vida de mosteiro realizadíssima, eu acho, né? Não, assim, pra ela,
ali era o momento dela viver de fato tudo aquilo que desde criança ela já vivia. Então, a oração de maneira intensa, a penitência, a abstinência, jejum. Então, ela era, de fato, ali já admirada até pelas próprias outras irmãs, né? Porque ela tinha um comportamento único, digamos assim, né? Um comportamento, de fato, de que, para ela, a oportunidade de estar dentro do mosteiro era a oportunidade perfeita para ela continuar e ainda mais perto, continuar a viver a vida junto a Cristo, né? Então, caridade, compaixão, tantas outras virtudes de que ela cultivava dentro de si, que agora ela podia fazer de uma forma mais intensa dentro do mosteiro. Então, a gente pensa, né? Não, ali foi o momento de que ela ficou tudo tranquilo na vida dela, né? Ai, meu Deus, ainda bem, coitada. Não, assim, ficou tudo tranquila, ela estava ali reclusa, digamos assim. Mas a vida dela foi como eu posso dizer, anos consequentes de muita entrega a Deus, de muito pedido a Deus também, de que ela pudesse sempre ser essa pessoa entregue, que ela pudesse ser essa pessoa que vive junto a ele e que tem a oportunidade de sentir as dores dele, que tem a oportunidade de realmente se dedicar inteiramente a ele, né? Então ela foi vivenciando, ela foi caminhando dentro da vida dela enquanto monja, né? E vivenciando toda a vocação dela da maneira mais, como eu posso dizer, resiliente possível, né? Tanto é que existe um dos casos que aconteceram, né? É que quando ela estava dentro do mosteiro, estava assim, né? Na etapa de formação e tudo mais, a madre, né, pediu para que ela começasse, como prova da obediência dela, que ela começasse a regar um galho seco. Então, minha gente, regar um galho Os seco. galhos secos. Gente, É muita obediência, como é que você, alguém diz assim, rega esse galho aí por um ano. Você vai dizer, moça, é um galho. Você não vai sair nada daqui. Me passa um serviço mais útil, eu vou fazer, né? Não é reclamando, não, mas também, né? Um galho seco, mas ela disse, tudo bem. E aí foi por um ano. Cada irmã, né? Cada monja tinha suas atividades. Ela tinha as suas, mas a dela era essa. E aí ela foi regando. E aí, depois de um ano, aquilo que era um galho seco, era um galho, era um graveto. Transformou numa videira. Então, uma videira com uvas, né? Com frutos mesmo, muito bonita. E aí, isso é um dos, digamos assim, milagres, né? De Santa Rita. A gente pensa que o milagre é só a cura, né? É só a intercessão, enfim. Mas naquele momento era um sinal de que aquela mulher, ela tinha um poder diferente que vinha de Deus, né? Então a obediência dela foi tão grande de que Deus mostrou de que aquilo ali rendia frutos, né? Gerava frutos. Isso. E eu acho lindo esse milagre, porque você vê que ele resume muito a vida de Santa Rita, né? Você regar um galho seco, esse sinal de obediência, esse sinal de não questionar, de simplesmente acreditar nos planos de Deus. E é como a vida dela, né? Muitas vezes era uma vida sem perspectiva nenhuma, né? Um galho seco. E Santa Rita tantas vezes frutificou, tantas vezes floresceu em meio a onde ela era colocada. Então, a mesma coisa, aqui esse milagre é realmente a vida de Santa Rita, né? Ela floresce onde ela está, em todos os momentos da vida dela, que a gente passou a infância, a vida matrimonial e agora a vida vocacional, dentro do convento, em todos esses momentos ela frutifica, em todos esses momentos você encontra momentos em que ela foi intercessora, em que ela converteu corações, em que ela inspirou, e o fato de justamente essa obediência dela contínua, de acreditar, que você vê, né, que dá frutos. E essa videira tá lá até hoje, né? Meu Deus, olha aí. E assim, além de tudo isso, né? Ela não cansada, como eu disse, ela tinha esse desejo muito grande de sentir um pouco das dores de Cristo. Então, num dia de oração, ela rezava e dizia, Jesus, eu quero, né? Eu quero experimentar a tua dor, eu quero compartilhar do teu sofrimento. E rezava pedindo a Deus que pudesse conceder essa graça a ela, né? Então, naquele momento de oração dentro do seu quarto, um dos espinhos da coroa de Jesus perfurou a testa dela. Então, ela recebeu um estigma de Jesus, né? De Jesus Cristo. E aquela ferida, ela começou a exalar um cheiro muito, muito, muito forte. Um cheiro realmente podre. Era tão forte aquele cheiro que ela teve que ser isolada dentro do convento, colocada em uma cela particular
porque ninguém aguentava o cheiro, né? E ela sofreu muito, porque além, obviamente, do cheiro, a dor, né? Ela sentia dor, era uma ferida aberta. Então, imagina você conviver anos, foram 15 anos desde aquele momento que ela recebeu o estigma até o falecimento dela, ela convivendo com aquela ferida, aquela dor. Então, foram 15 anos dela dentro de uma cela, rezando, em jejum, em oração, vivendo intensamente o sofrimento de Cristo. E aquilo chamava a atenção, não só das irmãs, não só das freiras dentro do mosteiro, mas de toda a cidade de Cássia. Todo mundo passou, né, a conhecer Santa Rita. Todo mundo já conhecia, por um lado, né, da vida dela matrimonial, tudo mais, mas todo mundo passou a conhecer ainda mais e admirar, né, enquanto pessoa, enquanto serva mesmo de Deus, e ela foi se mostrando, né, ao longo dos anos. Então, foram 15 anos nesse sofrimento. Ela já era um testemunho com a vida dela cotidiana, pela forma que ela se portava, pela mulher que era. Agora, com o sofrimento, a forma que ela se portava diante de um grande sofrimento, que era visível para todos, né? Que chegava a deixar ela isolada das outras irmãs. Então, agora era que ela se tornou realmente um exemplo gigante para todo mundo, né? Porque com o recebimento do estigma, ela intensificou muito mais o jejum, a oração. Então, realmente se tornou, desde ali, um exemplo a ser seguido pela forma que ela aceitava esse sofrimento, vivia, e como ela encarava isso. Uma resposta, né? Ela orou tanto pedindo para dividir esse sofrimento, era algo que ela desejava ficar mais próxima a Cristo, assim. E é muito bonito, realmente, ver como ela vê esse sofrimento como uma forma de intensificar mais ainda a vida dela, se doar cada vez mais. E, além de tudo isso, né, ela continuava sempre no coração dela com uma oração muito forte pelo marido falecido, pelos filhos falecidos. Tanto é que ela estava bem perto já da morte dela, né, do falecimento dela. Uma prima foi visitá-la e essa prima perguntou, né, você quer que eu traga alguma coisa para você? Aí ela disse, eu quero que você traga uma rosa e 2 figos lá do jardim de onde era a minha casa, da aldeia, né, que ela veio. E era um inverno muito grande. Aí a prima ficou, ela tá louca, como é que eu vou achar uma rosa? Desejo de grávida. Desejo de grávida dela. Uma rosa e 2 figos, gente, mas tudo bem, né? Eu vou lá ver se eu acho. E ela encontrou essa rosa, esses 2 figos, levou para ela e considera-se como um presente de Deus para Santa Rita, porque para ela aquela rosa era como se fosse o marido dela e os figos os filhos, como um sinal para ela de que os filhos e o marido estavam em Deus. Então, embora ela fosse muito feliz, claro, sempre foi o desejo dela de entrar no mosteiro, mas ela também viveu muito fortemente a família. Ela viveu muito fortemente essa missão de esposa, de mãe. Então, no coração dela, óbvio, sempre existiu esse desejo de ter a certeza de que os filhos estavam em Deus, de que o marido também estava em Deus, principalmente quando ela rezou tanto pela conversão dele, né? Então, o medo dela era de tipo assim, ele ter morrido e não deu tempo, né? Exato. Não deu tempo. Não deu tempo ele se resignar, não deu tempo ele conseguir esse perdão. E não, ela naquele momento recebe essa resposta de Deus. Então, mais uma vez, Santa Rita se mostra essa pessoa de que, embora ela tenha vivido a vocação dela, a gente sabe, como Santa das Causas Impossíveis, que se transformou, né? Se denominou Santa das Causas Impossíveis, e que foi se fortalecendo ainda mais, tornando mais conhecida no convento, mas a vocação dela, ela já ia sendo vivida na família. Então, como Laura falou, né? Em todo lugar que ela foi, que ela esteve, ela rendeu frutos. Ela foi entregue a Deus. Ela foi santa. Então, a história de Santa Rita podia ter parado na primeira temporada, quando ela era só a esposa que tinha o marido, os filhos e que rezou pela conversão, porque ali ela já era santa. Ali Santa Rita já se mostrava uma pessoa que era entregue à vontade de Deus, que era uma pessoa de oração, uma pessoa de que, de fato, tinha consciência de que o amor de Deus era a resposta para tudo, né? Mas ela não bastou. Então, ela continuou a caminhada dela e viveu uma segunda temporada da vida dela e caminhando na vida consagrada. E assim continuou essa vida de santidade. Então, a vida de santidade de Santa Rita, que é isso que eu acho mais bonito na história dela e que é inspirador para a gente. É que ela, na verdade, ela foi santa em cada meio em que ela foi colocada. Então, ela criancinha, ela enquanto jovem, ela enquanto esposa, enquanto mãe e enquanto consagrada.
Então, isso pra gente é o que fica de forte de lição de Santa Rita, de que a santidade pode ser e deve ser em todos os lugares que a gente estiver, né? Não existe o espaço perfeito, o ambiente perfeito, mas, na verdade, o ambiente, o espaço perfeito é onde Deus nos coloca. É ali que Ele quer que a gente siga, que a gente seja entregue à vontade dele, né? Parece Santa Terezinha, né? Que queria ser tudo. E aí ela descobriu que sendo amor ela seria tudo, né? E aí lembra muito a história da... Só que Santa Terezinha foi só um mosteiro, né? Só no Carmelo. E ela, Santa Rita, ela foi de tudo. Minha gente, que coisa interessante. Ela foi completa. Ela viveu várias vocações de esposa, de mãe, de religiosa. É por isso que é tão possível que tantas pessoas se identifiquem com a história Sim. dela, com como ela se comportava, né? Porque Ela vai em todos ela os vai lugares. em todos os lugares e mostra como agir, né? Mostra como ela agia. Mesmo que ele tenha vocações diferentes. Claro, quando a gente tem vocações diferentes, se inspira em todos os santos. Mas Santa Sim. Rita passou por diferentes vocações, né? Em todas, ela conseguiu ser Cristo, né? Na vida do próximo. E no dia de sua morte, foi no dia 22 de maio. Ela morreu com quantos anos? Ela morreu com 76 anos. Morreu bastante. No dia 22 Dava pra ter outra de maio. coisa ainda, dava pra ela fazer mais coisa ainda. Ela passou, né, só para contextualizar, cerca de 40 anos no convento, 15 anos sofrendo com estigma, né, isolada. E aí ela faleceu com 76 anos, em 22 de maio de 1457. E aí no dia do falecimento dela, o estigma fechou, né, assim, a ferida cicatrizou, fechou, se tornou esse pontinho vermelho que geralmente a gente vê nas imagens, né? E começasse aquele cheiro podre que vinha dela, começou a exalar um cheiro de rosas muito grande dentro do mosteiro, dentro do convento. E daquela ferida que antes era um cheiro podre, além do cheiro de rosas, espalhou-se uma luz muito grande dentro da sala dela, dentro do quarto dela. E assim ela partiu, ela faleceu, né, nesse dia 22 de maio. Também é considerado o dia que comemoramos, né, o dia de Santa Rita de Cássia. E naquele momento, o que se preocupou foi em fazer, né, o velório dela, né, pra, enfim, sei lá, o corpo dela, uma santa tão querida, uma santa não, na época não era santa, mas uma monja tão querida, né, pelas outras irmãs e tudo mais. Mas eram tantas pessoas que vinham visitar, né, tantas pessoas que tinham conhecido, que já conheciam sobre ela, que já conheciam sobre a história dela, e iam visitar, e não houve sepultamento, não se conseguia fazer um sepultamento, né? E até hoje o corpo dela permanece incorrupto lá na Basílica, em Cássia, aberto à visitação. Existe, quem tiver curiosidade, né? A gente viu. É muito interessante. Tem fotos. Tem fotos, vídeos, assim, gente. É impressionante, assim. Óbvio, você percebe, é um cadáver, né? Mas está incorrupto, né? Ele Pelo está tempo, né? preservado. Isso, pelo tempo, gente. Foi em 1457, assim. Enfim, são muitos anos, eu não sou boa em matemática, mas assim, são muitos anos. Eu também não, mas Faça são as muitos. contas. A gente vai Então, fazer as O contas. milagre ali por si só, ele já existe pelo corpo incorrupto dela. Isso. E esse foi só um dos sinais de santidade, né? Não bastasse a vida inteira de Santa Rita terem vários sinais. Logo após a morte dela, a gente vê uma grande multidão sendo atraída para ir conhecê-la, né? Já que ela teve essa grande fama de ser uma mulher tão misericordiosa, tão doce. Então, além disso, teve vários sinais de santidade logo após ela morrer. O cheiro de rosas, que Bia comentou, né? Atraiu abelhas, então é algo, de novo, retomando a história inicial dela, do milagre das abelhas desde pequenininha. Esse tipo de abelha volta ao convento e fizeram colmeia nas paredes do convento, que estão lá até hoje. São abelhas brancas, polinizadoras, que são muito atraídas pelo cheiro de flores. Então, foi esse cheiro que ficou logo após o falecimento de Santa Rita. E, ainda por cima, uma série de milagres começam a acontecer, né? Dizem que o marceneiro que fazia o caixão, né, para que pudessem velar e enterrar, ele estava com as mãos machucadas no momento em que ela faleceu, e que assim que foram solicitar para que ele pudesse fazer, as mãos dele ficaram curadas, né? Então ele já foi o primeiro sinal de intercessão dela, um sinal de santidade após a morte dela. E também outras pessoas, como a gente disse, várias pessoas iam visitar Santa Rita e declaram que estavam com algum ferimento, com alguma paralisia, e logo após verem o corpo, contemplarem, se ficavam curadas, ou tinham algum sinal da intercessão de Santa Rita
na vida deles, após visitarem o convento, após contemplarem o corpo Incorrupto. Ininterrupto. E perceberem, testemunharem a vida dela, né? E eles testemunhavam que vários milagres aconteceram pela intercessão de Santa Rita, né? Então foi algo que, após a morte dela, a fama dela cresceu muito justamente por ela ser a santa das causas impossíveis, né? Muitas pessoas não acreditavam que havia uma solução e logo após isso encontraram realmente milagres na vida. Isso não só pelos milagres que ela concedeu, mas pelos próprios milagres que aconteceram na vida dela, né? Então, a conversão do marido, a entrada dela dentro do convento, tudo isso são fatos da vida dela, né? Que foram acontecendo e que também quase correlacionam com esse título, né? De Santo das Causas Impossíveis. Então, eu não conhecia a história de Santa Rita, conheci a partir da gente decidir qual era o santo que a gente ia falar aqui no programa, mas me senti muito tocada, principalmente por entender de que muitas vezes a gente tem desejos, a gente tem sonhos, a gente tem coisas pedidas no nosso coração a Deus. Muitas vezes a gente pensa, mas isso é impossível, mas a gente esquece que nada é impossível para Deus, né? E assim era Santa Rita. Eu acho que ela não tinha dúvidas de que nada era impossível para Deus. Tanto é que, mesmo nos impossíveis da vida dela, ela ia e tentava e rezava e entregava realmente a Deus esses desejos, sonhos e aspirações que ela tinha no coração dela, né? E assim Deus foi concedendo, às vezes não como ela gostaria, né? Porque o falecimento do marido, dos filhos, mas na certeza de que era a vontade de Deus para a vida dela e isso a confortava e a consolava. Ela é um grande exemplo de paciência, de obediência e de confiança, né? Você vê que a vida inteira dela é um grande exemplo dessas três virtudes e ela, uma constante oração de que entrega às mãos de Deus, entrega a oração para um caminho certo, ele a vai levar, né? E mesmo que ela não estivesse com medo, não se realizava da forma que ela queria, mas em todo momento ela não parou de confiar, não parou de ser um testemunho. E uma das coisas que eu acho mais bonitas na vida dela é justamente como ela converteu tantos corações enquanto estava viva. E até hoje, imagina o tanto. Durante a vida dela, ela já era uma inspiração muito grande. Rezava por todos que ela encontrava, né? Rezava para que todas as pessoas pudessem converter corações. Então, após a morte dela, com a gente conhecendo esse testemunho da vida dela, é incrível. Me apaixonei pela história dela faz tempo. Já é assim, amiga, no próximo. E, gente, mas é impossível a gente escutar uma história dessa e ficar indiferente. É impossível, sério mesmo. Eu tô assim, já querendo fazer novena, comprar imagem, visitar a Cássia, eu tô assim, ó. Caramba, que aula de santidade, que aula de simplicidade, que aula de obediência, né, de perseverança. É um negócio impressionante mesmo, eu tô chocada, minha gente. Vocês também, vocês estão ouvindo aí. Digam aí, quem já conhecia ela, quem ficou impactada também. Assim, um testemunho muito bonito, que a gente possa aproveitar, pedir a intercessão dela na nossa vida mesmo. Eu sempre digo, a gente precisa se aproveitar dos santos. Eles estão lá para isso, assim, eles estão lá querendo fazer, levar as nossas preces a Deus. Então, vamos pedir a intercessão, né, na nossa vida das causas impossíveis, aquilo que a gente acha que é impossível, mas, como me falou, né, para Deus nada é impossível. Então, a gente ganha aí mais um reforço no céu para as nossas preces, para as nossas intenções, que a gente possa rezar sempre uns pelos outros também, pedindo a Santa Rita que leve até Deus. Olha aí, Lavínia botou, foi muito iluminado. Eu queria aqui reforçar o testemunho da mãe de Laura, que botou, o coração da mãe aqui é puro amor. Primeiro Lavínia, agora Laura, para o alto sempre. Olha, uma fofa! Grande abraço, minha gente. Grande abraço. A Miriam botou aqui. Parabéns às lindas jovens Bia e Laura. Orgulhosa por serem participantes da construção do bem em sua geração. Bom, te amo, abençoada Laura. Olha aí. Estou emocionada, atenta para ver o desfecho da história de Santa Rita. Foi Suzana, ficou aqui até o final e disse, mandaram muito bem, meninas. Que legal, gente. Muito obrigada por todo mundo que ficou aqui acompanhando, que ficou impactado comigo, junto comigo, né? Descobrindo a história de Santa Rita. Muito obrigada, meninas, que trouxeram, assim, maravilhosamente bem essa história. É uma alegria conhecê-la através de vocês. Então, muito obrigada pela disponibilidade,
por estarem aqui me apresentando essa santa maravilhosa e apresentando a tantos outros que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir ainda, né? Aqui, daqui é o limite, é o céu. Aqui não, a gente não sabe onde vai chegar. Então, vocês que estão nos escutando aí, muito obrigada pela audiência, pela parceria. Nós estamos sempre aqui nas segundas-feiras. Segunda estaremos mais uma vez para falar sobre mais um grande testemunho de amor. Muito obrigada ao Colégio Siquidammas, que apoia aqui o nosso programa. E se você está aqui, chegou pela primeira vez, não segue ainda o programa Para o Alto no Instagram, segue lá, já deixa, segue, curte tudo, compartilha, divulga. Esse programa aqui fica salvo, então você que conhece alguém que vai gostar da história de Santa Rita, compartilha, manda esse link e diz assim, ó, vê aí esse negócio, vê essa história. É algo grande que pode ser disseminado por aí, né, mundo afora. O mundo precisa de testemunhos como esse. Então, sejamos nós propagadores desses testemunhos. E é isso. Deixa o like aí na live também para mais gente conseguir assistir. Muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigada, Naomi, pela parceria de sempre. Estamos juntos. E até segunda-feira. Vamos juntos para o alto. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.